René Descartes, 1596-1650. Estimados alunos, iremos ver agora sobre o grande filósofo da modernidade, René Descartes, famoso pela frase "penso, logo existo". Descartes é considerado o pai da modernidade, pai da filosofia moderna, pai do racionalismo, pai da matemática moderna. Quantos títulos que a gente vê deste filósofo? Isto porque cada um desses títulos tem uma importância muito grande pela sua personalidade na época, né? Nós vamos dar um panorama sobre a vida de René Descartes, porque sobre a vida dele, o pensamento, as obras, é muito extenso, né? Nós vamos dar simplesmente uma introdução para quem nunca teve contato ou para quem quer incentivar um pouco sobre o seu pensamento, para que possamos aprofundar um pouco na filosofia moderna. E para quem vai se preparar para o Enem, sempre este filósofo é um filósofo assim, muito referência de destaque, né? Cada um desses títulos que nós vemos tem um sentido real do que Descartes representou para a história e a filosofia da ciência. Quem que foi René Descartes? René Descartes, ou Cartesius, que é o nome latino dele, nasceu em La Haye, em Touraine, 1596, na França, de uma família da pequena nobreza francesa. Foi chamado René, isto é, renascido, porque logo que estreou no mundo correu o risco de morrer e só conseguiu sobreviver graças a uma parteira. Com menos de um ano já ficou órfão da mãe, né? Com 8 anos já ingressou no colégio dos jesuítas e decepcionou muito com a tradição escolástica, que era muito forte na época, que é uma tradição de aprendizado na escola, de um sistema escolar que vem da Idade Média e muito utilizado aí nas universidades, nas escolas, os métodos que eram, pelos estudos, pela tradição, né? Mas o René Descartes não gostou muito, não. Por isso que depois ele vai renovar muito nessa área. Foi uma das figuras chaves para a Revolução Científica, que se deu entre os séculos XVI e XVIII, que buscava separar a ciência da teologia, ou seja, a ciência ser uma área independente da religião, com métodos próprios, né? Ele estudou e se graduou em Direito, serviu na carreira militar. Descartes está no contexto do despontar da ciência frente ao período medieval, em que a Igreja Católica ditava as regras da ciência. Essa passagem não foi tão simples e rápida, né? E muitos deram a vida por essa transformação. Galileu mesmo foi um deles e serviu como exemplo, né? Porque depois vários outros, como Descartes, acabaram ficando espertos nesse sentido, podemos dizer assim, que procuraram ser mais coerentes com aquilo que estava acontecendo e retiraram muitas das vezes de cena, guardaram suas obras. Várias obras de Descartes, por exemplo, só foram conhecidas bem mais tarde ou até mesmo depois da sua morte. O período que René Descartes viveu não foi fácil, né? Havia necessidade de mudanças, pois é o período das descobertas, das grandes navegações, descobrimentos de novos mundos, e a religião sempre ditando as regras, emperrando aí a evolução científica. Período de grande briga entre protestantes e católicos, de certa maneira foi até importante para a ciência, né? Por causa das revoluções ou discordâncias que os protestantes vinham trazendo por aquilo que era um sistema religioso inflexível. Então Descartes percebe que os costumes, a cultura de um povo, ela influencia demais no modo de pensar e viver das pessoas. O que é isso, né? É que tem pessoas que acreditam mais em crenças do que na verdade dos fatos, na verdade científica. A verdade dos fatos científica é algo sempre atual, sempre que é renovado, e os costumes são algo de tradição, né, que vem, que muitas vezes as pessoas nem pensam mais, elas acabam vivendo sem pensar.
Quais que foram as principais ideias de René Descartes? Seus pensamentos, né? Sua tradição filosófica é base do cartesianismo, quer dizer o quê? Que o sujeito, a razão, ela é autônoma frente à religião, a mente separada do corpo físico, vem essa ideia de dualismo. Racionalista, que é a prioridade da razão para conhecer. O fundacionalismo, os fundamentos do conhecimento necessitam ser certos e seguros. Os principais interesses e seus estudos foi a metafísica, que é aquilo que se estuda, que está além da física. A epistemologia, ou seja, da onde vem o conhecimento, qual que é a origem dele. A matemática e a ciência, né, que trazem um conhecimento mais verdadeiro e seguro. Suas principais ideias que vão nessa linha, igual a frase, penso logo existo. A dúvida hiperbólica, que é o contínuo duvidar até não ter mais dúvida, né, que associa a dúvida metódica, ou seja, ter um método para duvidar, que ele cria então os 4 passos para assim, não é duvidar simplesmente por duvidar, a pessoa tem um método para não acreditar em qualquer crendice, né, e buscar realmente uma verdade segura. Como as coisas estão sempre em descoberta, a moral é sempre provisória, pois muda conforme a sociedade muda também. A novidade de seu pensamento, de René Descartes, é separar corpo e alma, valorizando assim mais a alma própria de um racionalista. Qual que é a importância de estudar René Descartes nesse bimestre? Ver seu pensamento filosófico, entender o pensamento moderno a partir dele, a ciência, a objetividade de resposta, né? Buscando o discurso que é verdadeiro, aquilo que passa pelo crivo da matemática, do discurso da matemática para ter uma certeza absoluta, mostra que a razão científica é a quem iremos escutar agora, não mais a religião. Tem a vantagem para se pensar a ciência, a evolução dos descobrimentos, a natureza da verdade e até pensar na moral de uma forma mais objetiva. Porém, depois os contemporâneos irão criticar um pouco René Descartes por desprezar outras dimensões humanas, né? René Descartes foi muito importante para a sua época. Porém, hoje vemos que o ser humano é um ser complexo, que precisa ser valorizado nas várias dimensões. Corpo, alma, espírito, ou até mesmo em algumas linhas de pensamento que diz que nós temos também uma outra dimensão, a dimensão ecológica, né, holística, de cosmopolita, né? Hoje se fala até dessa nova dimensão que é o cuidado com o meio ambiente, faz parte aí da nossa sobrevivência. Todo o universo está interligado, estamos em redes, né, para superar a objetividade dos números, da ciência apenas. Aí são as referências para esse vídeo e para nós estudarmos também um pouco mais. E esse vídeo serve apenas de motivação, de introdução para conhecermos um pouco quem foi mesmo René Descartes. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo então.